crime de dano já tem uma repercussão maior, prática, e costuma cair em prova de concurso também. Tem alguns pontos, sobretudo sobre a natureza da ação, né, que costumam ser cobrados em prova da OAB, em prova de concurso. Então tá aí, crime de dano. Primeira coisa, a pergunta que nós vamos responder daqui a pouco, nós não vamos responder agora. Um acidente de trânsito, ele configura crime de dano? A resposta de imediato depende. Depende. Vamos ver daqui a pouco por que que depende. Por que que um acidente de trânsito pode configurar um crime de dano e por que que, já adianto, na maioria das vezes, um acidente de trânsito não configura crime de dano. Vamos ver isso aqui. Ó, está descrito no artigo 163 do Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Crime também de menor potencial ofensivo. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Olha aí, dano qualificado. A pena vai mudar. Aí eu coloquei esses 3 incisos de vermelho, justamente para poder chamar a atenção depois no que toca à natureza da ação penal. Então vamos lá. Quais são as hipóteses de dano qualificado? Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, se além de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa de outra pessoa, o sujeito ainda emprega violência ou grave ameaça para realizar a destruição, a inutilização ou a deterioração. Aí já passa a ser crime de dano qualificado, nós vamos ver qual que é a pena. Inciso 2. Se o crime é cometido com emprego de substância inflamável ou explosiva. Se o fato, presta bem atenção nisso aqui, se o fato não constitui crime mais grave. Então, se para destruir, inutilizar ou deteriorar o agente emprega substância inflamável ou explosiva, desde que essa conduta não configure um crime, por exemplo, de incêndio ou de explosão, vai configurar um crime de dano qualificado. Inciso 3. Se o dano for praticado contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, vai configurar o crime de dano qualificado. Esse aqui, eu já vi muito, eu já trabalhei alguns processos envolvendo a prática do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Aí a gente, né, nessas horas, a gente começa a revelar a idade, porque eu trabalhei nesses processos quando havia a deterioração de orelhão público. Né? Então, quando o sujeito passava e quebrava o orelhão, arrancava o fone do orelhão, hoje a gente quase não vê orelhão mais. Né? Mas era algo que era muito comum antes dessa utilização desenfreada de celular. A gente utilizava, eu cheguei a colecionar cartão telefônico. Né? Deve ter que mais de 1000 cartões telefônicos. Então é o que a gente utilizava para poder comunicar quando a gente estava na rua. Então, era muito comum, né, o sujeito destruir lá, arrancar o pedaço do orelhão, quebrar o orelhão, e aí se isso era flagrado, o sujeito respondia criminalmente pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público. O inciso 4 já está de azul. Ó, então presta atenção, que eu já fiz de propósito. Essas 3 hipóteses aqui, ó, 1, 2 e 3, são hipóteses de ação penal pública. E o inciso 4 é hipótese de ação penal privada. Inciso 4. Se o agente pratica o crime por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Isso aqui a gente assiste muito em rede social. Aí, o motivo egoístico, a gente pode até falar no chifre. O chifre, se o sujeito ou a sujeita deteriora
a coisa alheia porque foi chifrado ou chifrada, né? Isso a gente vê muito. Ó, quebra o carro do ex, da ex, né? Quebra a moto da ex, do ex, né? Se é um motivo, aí pode ser considerado um motivo egoístico e aí não vai responder de acordo com o caput, vai responder no parágrafo único, inciso 4. Ou ainda, né, se houver um prejuízo considerável para a vítima. Aqui não se tem o estabelecimento de um valor, então a gente tem que analisar condição financeira do autor, condição financeira principalmente da vítima, né? Então, a depender do valor do prejuízo, pode incorrer nesse artigo 163, parágrafo único, inciso 4. Qual que é a pena? Ó, a pena muda pra caramba. A pena que era de 1 a 6 meses, se o dano for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, se for praticado com emprego de substância inflamável ou explosiva, ou se for um crime praticado contra patrimônio público, ou ainda por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, a pena pula de 1 a 6 meses para 6 meses a 3 anos. Não é, né, o melhor, deixa de ser crime de menor potencial ofensivo. E, se for praticado mediante violência, existe aqui o cúmulo material obrigatório. Vai responder também pela lesão corporal. Certo? Então, olha aqui. Deixa eu adiantar. Aqui, ó. Deixa eu adiantar para vocês analisarem, para vocês tipificarem para mim a conduta da nossa heroína aqui. Aí, ó. Nossa heroína chegou aí perto do carro. Chegou perto do carro do ex. Olhou para um lado, olhou para o outro. Aí, ó. E percebeu que estava vindo a pessoa lá, ó. Tá vindo um de azul ali, ó. Olha lá. Escondeu, agachou, escondeu. Não adiantou nada. Tava sendo filmado aqui, não adiantou nada ter escondido. Aí passou a pessoa. Ela vai começar um intento delitivo. Aí vem outra pessoa, aí ela continua baixada, lá escondida. Se a pessoa pergunta o que ela estava fazendo, eu respondi que estava fazendo xixi, né, capaz? Ó, eu chamo mulher traída, você sabe? Se é mulher corna, sabe? Mulher traída. Mulher traída faz qualquer coisa. O ódio toma conta do coração. A mulher só não mata igual o homem, né? O homem mata, né? A mulher já, ela vai nos bens materiais. O que o homem gosta? De dinheiro. Então, ele vai lá acabar porque tem carro, moto, tudo. Acabar com a raça dele. E com a moral dele também, né? Isso é importante. Falar assim, tipo, ele é de estudo. Nossa, que vingança mais gostosa dessa mulher. Imagina você no lugar dele, hein? Hã? Olha, a policial Penha tá lá. Ei, tipifica pra mim. Aí, olha só, imagina o seguinte, que ela foi detida, foi conduzida para a delegacia, chegou lá na sua delegacia, você na condição de delegado ou delegada, houve o condutor da prisão em flagrante, houve as testemunhas, houve a vítima e houve a autora da conduta. Como você vai tipificar? Você tipifica aqui, ó, no artigo 163, parágrafo único, inciso 2, porque ó, ela utilizou uma substância inflamável para destruir, né, ou deteriorar, na melhor das hipóteses, o veículo do ex. Olha aqui, ó, tá vendo? O que fala o próprio inciso 2 do parágrafo 1 do 163? Se o fato não constitui crime mais grave. Olha lá, aí a gente adianta aqui e vai lá para o 250 do Código Penal. O crime do 250 é o crime de incêndio. Causar incêndio expondo a perigo a vida
a integridade física ou o patrimônio de outro. Eu iniciaria no 250. Mas você já imaginou se tem uma criança passeando ali de bicicleta naquele momento? O que pode causar uma morte? E o próprio, é uma calçada. O próprio né, na melhor das hipóteses aqui, ó, o próprio veículo da frente. Tinha um veículo na frente também que não tinha nada a ver. Tá vendo? Então a tipificação aqui, ela é muito mais de crime de incêndio, olha lá, do que o crime de dano apenas. E aí o parágrafo 1... Isso foi ano passado? Foi. Isso ano passado, agosto. Foi aonde? 2020. Sabe? Não sei. Esse eu não sei. Essa informação eu não consegui apurar. Eu peguei da internet. Bacana. Essa aí tem coragem. Esse vira e mexe, a gente assiste, né? De pegar, de arranhar o carro, de pegar pedaço de pau e bater e amassar, né? Vira e mexe, a gente tem notícia disso por aí. E já aconteceu com um amigo meu, inclusive. De ter o capô do carro todo arranhado, né? E o pior não foi, né? Ele falou que o que mais chateou ele não foi terem arranhado todo o capô do carro dele. O que mais chateou foi terem feito um batom, um coração de batom no capô do carro. Isso foi o pior. Então, olha só. Crime de dano do 163, né? Vai ter a figura do dano simples, do caput, o dano qualificado do parágrafo único, com seus 4 incisos, e aqui, ó, vamos adiantar para o 167, e depois eu falo dos outros delitos. Por que eu coloquei de cores diferentes aqui, ó, 163? O parágrafo único, o inciso 1, 2 e 3 está em vermelho, e o inciso 4 está de azul. Porque olha aqui, o 167 vai falar da natureza da ação penal. Ele vai falar aqui, ó, nos casos do artigo 163, do inciso 4 do seu parágrafo único e do artigo 64, então para nós aqui vai interessar só o seguinte. No caput do 163 e no caso do inciso 4 do parágrafo único, somente se procede mediante queixa. Então, se você foi vítima de dano, né, não se enquadrando nas hipóteses do dano praticado com violência ou grave ameaça, ou do dano, pura e simplesmente, praticado com substância inflamável ou explosiva, ou se o sujeito praticou um crime de dano contra o patrimônio público, né, de forma bem abrangente, o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município, de autarquia, de fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviços públicos. Por exemplo, das empresas de telefonia. Então, olha, se é crime de dano com violência ou grave ameaça à pessoa, com emprego de substância inflamável ou explosiva, ou se é um crime de dano contra o patrimônio público, essa ação é pública, incondicionada. Agora, se foi o crime de dano simples aqui, ó, ou se foi um crime de dano praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima vai ter advogados para propor queixa-crime. Oi? Quando tem o crime de dano, acaba que não dá nada para a pessoa, né? Porque, igual você falou, vai depender da condição da pessoa, né? Tem esse detalhe também, né? Porque assim... Tipo, quebrar o carro todo e tal. Achou aí, William? Ah, foi em Santa Catarina. Ó, o que é o problema do crime de dano? A repercussão... Eu tenho um processo desse, Paulo, eu tenho um processo desse agora. Mas... Dia 30 agora. Na esfera civil ou criminal? Criminal. Uma louca aí quebrou o carro do meu ex aqui na porta de casa. Aí tá marcado já para dia 30. O que é o detalhe do crime de dano? O efeito criminal, ele é brando. Ainda que seja um crime de dano qualificado, ninguém vai ser preso por um crime cuja pena vai de 6 meses a 3 anos. Isso aqui. Ninguém vai ficar preso por isso. Essa pena vai ser substituída por penas restritivas de direito, se vier a condenação.
Agora, atualmente, existe a possibilidade de acordo de não persecução penal, né, que existe a possibilidade de suspensão condicional do processo. Então, ninguém vai para a cadeia por conta do crime de dano. E aí, qual que é a preocupação da vítima? É muito mais interessante eu contratar um advogado para poder me reparar os danos, financeiramente falando, do que criminalmente falando. Né? Se eu conseguisse prender a pessoa que fez isso, não, ótimo. Vamos lá, vamos propor uma queixa-crime contra ela e vamos colocar na cadeia. Agora, não vai dar suspensão condicional do processo, não vai ter uma resposta criminal grave. Então é muito mais interessante eu ser ressarcido do prejuízo financeiro do que eu mover uma ação criminal contra o autor do delito. Então, por isso que os crimes de dano eles vão ser resolvidos muito mais, as condutas de dano vão ser resolvidas muito mais na esfera civil do que na esfera criminal. 164, né, na sequência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Quem já fez cavalgada, gente? Quem nunca fez isso aqui, deixou o cavalo lá no piquete de um sujeito, de um vizinho lá, falou assim, amanhã eu busco esse cavalo, vou mexer com esse cavalo aqui agora, não. Então, introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito. Aí, a sorte nossa é a seguinte, desde que o fato resulte prejuízo. E tem que ser um prejuízo razoável. Não, porque o cavalo pastou a noite inteira. Não faz sentido. Agora, se você deixou o cavalo dentro de uma roça de milho, né, que estava nascendo ainda, deixou ela dentro da roça de milho, e o cavalo pisou a roça toda e comeu mais da metade dessa roça de milho, pisou tudo lá, né, atrapalhou a questão da roça de milho da vítima, aí sim, se é um prejuízo considerável, aí sim vai incorrer nesse crime do artigo 164. Mas, de novo, o que é mais importante para a vítima? A resposta criminal ou o ressarcimento financeiro da conduta? O ressarcimento financeiro é muito mais importante. Então, por isso que essas condutas vão ser discutidas muito mais na esfera civil do que na criminal. 165. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Né? Pinchar uma estátua, por exemplo, vai incorrer aqui no 165 do Código Penal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E aí, a ação penal do 167 vai dizer respeito somente ao crime de dano e ao do 164, quem colocar o animal na introdução ou abandono de animal em propriedade alheia. Mesma coisa, abandonou um cachorro na propriedade vizinha. Vai configurar o crime do 164? Não. A não ser que o abandono desse cachorro na propriedade alheia resulte em prejuízo. Imagine que o sujeito abandonou lá um cachorro num terreno vizinho, esse cachorro entrou no galinheiro desse terreno vizinho, comeu um monte de galinha, matou um monte de frango e galinha, causou um prejuízo razoável a esse proprietário, a essa vítima. Aí sim, né, aí, além da repercussão civil, a gente tem a repercussão criminal do 164. Então, 163, com exceção do parágrafo único, inciso 1, 2 e 3, e 164 são crimes de ação penal privada. Os demais são crimes de ação penal pública. Condicionada ou incondicionada? 165 é incondicionada, 166 é incondicionada, o 163, parágrafo único, inciso 3, é incondicionada, 163, parágrafo único, inciso 2, é pública e incondicionada, aí nós temos que tomar cuidado aqui, Se o dano é praticado mediante grave ameaça, a ameaça, 147, é crime de ação penal pública condicionada à representação.
Então, o dano passa a ser público, a ação do dano passa a ser pública, condicionada à representação. E, se for praticado o dano mediante violência, se for lesão leve, a lesão leve é pública condicionada à representação, o dano também vai ser público condicionado à representação. Se for lesão grave ou gravíssima, o dano será de ação penal pública incondicionada. Beleza? Ó, então esses são os delitos de dano aí do 163 até o 167, né? Sendo que o 167 não trata de hipótese delitiva, apenas da natureza da ação penal dos crimes de dano. Deixa eu fazer o corte aqui.